Quem não tem pastor e não congrega em uma igreja, não será salvo. Não adianta eu mentir para você. Eu preciso te falar a verdade. A Bíblia diz, foi Jesus quem falou ao apóstolo Pedro, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Eu lhe dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. A Bíblia diz, foi Jesus quem falou em João, capítulo de número 20, versículo de número 22. Eis que vos envio a promessa do Pai, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Jesus disse que aos pastores é dado o poder de perdoar ou reter os pecados. Portanto, você precisa, assim como eu, obedecer à igreja, o pastor que lidera uma igreja. É por essas e outras razões que eu concordo com a fala do pastor Caio, de que o protestantismo religioso é um catolicismo que fez dieta. Abriu mão de uma regra aqui, outra acolá, mas no que diz respeito à busca por uma autoridade centralizada e hierarquizada a esse poder, o protestantismo como religião jamais poderia abrir mão. E aí, ó pastor, desses versículos recortados e isolados que o senhor pegou, como que o senhor conciliaria, por exemplo, com Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, quando Jesus se dirige aos religiosos de sua época e diz: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas igrejas da época, nas sinagogas. As saudações na praça, paz do Senhor, varão, olha um homem de Deus, paz do Senhor, homem de Deus, e os serem chamados de mestres pelos homens. Mas versículo 8, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, e aquele que está nos céus. Não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Ou como você concilia com o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, quando Jesus diz: o reino de Deus não virá com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não dá, né, pastor? Para começo de conversa, esse verso que o senhor utiliza aí de Mateus 16, onde Jesus fala: o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus não endereça isso à pessoa de Pedro, como querem traduzir os apologetas da hierarquia centralizada no poder e autoridade sobre um homem no meio religioso. Isso porque 2 versículos depois dessa afirmação, o mesmo Pedro com quem Jesus falava: o que ligardes na terra será ligado no céu, Jesus diz: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Significando que Jesus ali, quando ele fez a afirmação que ligardes na terra será ligado no céu e vice-versa, ele falava em relação a uma atitude, a um momento ali em que Pedro teve uma epifania, uma intuição movida pelo Espírito, de discernir, não por ele mesmo e não pela ciência humana, mas pelo Espírito de Deus, de que Jesus era o Cristo. Então era em cima desse fenômeno, desse milagre, dessa fusão do Espírito de Deus com o homem, que ele assentaria a igreja dele. E nesse Espírito, o que ligar na terra será ligado nos céus e vice-versa. Mas isso não tem a ver com pessoa, isso tem a ver com conexão, isso não tem a ver com título. Ah, tenho título de pastor, então o quê? Eu já tenho uma banda larga 5G? Não! Para Deus, nossos títulos não são absolutamente nada. Ou o senhor não sabia disso, pastor? Esse verso que você cita no Evangelho de João, no capítulo 20, e dizendo: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, e se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Eu entendo esse verso aqui à luz do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 25, quando diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Verso 26, mas se retiverdes, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui no verso 23 de João 20, não está dizendo que é o poder do pastor perdoar e reter pecado dos outros. Faz isso não altera assim não. O que está dizendo aqui é o que Jesus sempre ensinou, que quando você perdoa, você é perdoado, mas se você reter o perdão, você também estabelece juízo sobre si mesmo. Inclusive, Jesus ensina isso na oração que ficou mais famosa no meio cristão, que é a oração do Pai Nosso. Não lembra não, pastor? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos retido, não, nós temos perdoado a ofensa dos outros. Ok? É assim que funciona o Espírito. Não deturpe o Evangelho para atraírem sobre si uma autoridade que não lhes pertence.
Mas pena que a maioria das pessoas ainda não desabrocharam para a fé. E aí, escravizadas pelo medo, elas dependem de um feedback concreto, físico e palpável, para elas terem a sensação de que elas estão em conexão com Deus. Por isso é que esses pastores mercenários se colocam aí para fazer esse tipo de deturpação, porque esse tipo de discurso dialoga com quem vive escravizado pelo medo e ainda não provou pela fé a experiência que Paulo narra em Romanos capítulo 8, do Espírito confirmando no nosso espírito de que somos filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba Pai. Portanto, a minha oração é que Deus desperte a fé de vocês, para que vocês não caminhem a partir daquilo que se vê, mas baseado naquilo que não se vê, tendo a confirmação no Espírito da conexão e da redenção promovida pelo Cristo, que se tornou para nós o único e suficiente mestre e guia. Todos os restantes são irmãos, e quem pretender ser além disso se torna mercenário. Entendam isso, minha gente. Que Deus conceda luz e graça, paz e luz, meus amigos e amigas.